Oi, tudo bem? Hoje eu estou começando aqui no canal uma série de parábolas e a parábola que eu quero trazer hoje para vocês meditarem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e é a parábola sobre dois servos. Essa parábola é uma lição de fidelidade à luz do retorno de Cristo. Bom, antes de entrar propriamente na parábola, eu quero só trazer o contexto desse capítulo para que tudo seja bem compreendido. Jesus está ali sentado no Monte das Oliveiras junto com os seus discípulos e no versículo 3 eles perguntam para Jesus qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus explica que antes da vinda dele viriam guerras e rumores de guerras, terremotos, fome, que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Ele diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria, e também ele diz que o evangelho seria pregado em toda a terra e então viria o fim. Bom, algo que Jesus enfatiza bastante nesse capítulo é que ninguém sabe a hora e o dia que ele virá. A Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, verso 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, através desse discurso, Jesus não está nos entregando um método para saber exatamente o dia que ele virá, e muito menos ele quer trazer medo, temor, angústia para o nosso coração devido a toda essa tribulação que virá antes da sua vinda. A mensagem principal do discurso de Cristo aqui é exortar os discípulos e a nós também para que a gente se mantenha fiéis até que ele venha. Bom, agora eu vou ler para vocês essa parábola, tá? Ela tá aqui no capítulo 24, nos versos de 42 a 51, ela é breve, vou ler. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, aqui nessa parábola a gente entende que o caráter do servo mau é exposto rapidamente quando seu senhor precisa se ausentar por uma temporada. Ele diz a si mesmo no versículo 48, meu senhor está demorando. E essa convicção afasta do coração dele qualquer senso de responsabilidade e ele perde totalmente o controle das suas ações. Bom, por outro lado, o servo sábio e fiel entende a ausência do seu senhor como um encargo de responsabilidade ainda maior, porque ele sabia que ele haveria de dar contas para o seu senhor quando ele voltasse de tudo aquilo que ele havia feito. Então não importava se o seu senhor voltaria cedo ou tarde, ele queria ser encontrado fiel e cumprindo as suas obrigações. E quando o senhor desses servos retorna inesperadamente,
O servo fiel é recompensado ricamente por ele e é colocado num lugar de honra e de alta posição. Isso nos remete à promessa de Deus que está na Bíblia de que aqueles que forem fiéis serão recompensados grandemente por Deus no fim. Os servos fiéis reinarão com Cristo, em 2 Timóteo 2,12, são co-herdeiros com ele e serão glorificados juntamente com ele, em Romanos 8,17, sentarão com ele em seu trono, Apocalipse 3,21, em uma posição de honra e de recompensas. O servo mau, porém, representa o incrédulo e iludido, que ao mesmo tempo se identifica com a igreja, faz de conta que está servindo ali o mestre, o Senhor, mas na verdade ele não acredita na sua vinda, ele não ama o mestre, ou pelo menos ele não acredita que ele voltará tão rapidamente. E a sua falta de fé encoraja as suas más obras, o seu pecado. E quando o mestre retorna repentinamente e muito antes do esperado, o servo mau é castigado tão severamente quanto foi a honra, a recompensa daquele primeiro servo. A Bíblia diz que o lugar dele é com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, e isso é uma linguagem muito clara sobre o inferno. Então, gente, isso é real. Aqueles que não aceitarem a Cristo e que não viverem em santidade, que não forem encontrados vigiando, não irão para o céu. O lugar deles é o inferno. E eu sei que essa é uma mensagem dura de ser falada, de ser ouvida, mas é a realidade, é a Bíblia que diz. Bom, a Bíblia nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, em Tito 2:12-13. A Bíblia também diz em Hebreus 10:37, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E lá em Apocalipse, Cristo diz repetidas vezes, venho em breve. Então, essa é a lição dessa parábola. O retorno de Cristo é iminente, pode acontecer a qualquer momento. E a Bíblia diz que nós devemos ser encontrados fiéis, vigiando, atentos e preparados, assim como estava esse servo sábio aqui dessa parábola. Sabe, agora trazendo para algo mais pessoal, eu me lembro que depois que eu me converti, no meu coração eu sentia um senso de urgência, eu sentia, sabe, essa iminência do retorno de Cristo, como se ele fosse voltar assim, naquele dia, naquele momento. Todos os dias para mim parecia que Jesus ia voltar naquele dia, e eu lembro que eu comentei isso com uma pessoa, e essa pessoa disse, mas na verdade a gente não tem como saber, né, o dia exatamente que ele virá. Só que hoje eu entendo que já era o Espírito Santo colocando temor a Deus no meu coração. E é isso que a gente precisa carregar, temor a Deus. A gente precisa, sabe, se apegar a Deus como nunca antes. Eu diria até que a gente precisa orar, jejuar como nunca antes, porque os dias são maus, porque a gente já vê esse aumento da maldade que Jesus profetizou se cumprindo. Realmente o pecado tem aumentado e também as distrações têm aumentado. Então, sabe, já não dá mais para fazer uma oraçãozinha rápida ali ou ficar dependendo do culto de domingo para a gente ter a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. É preciso que a gente busque mais, que a gente se consagre mais. E a Bíblia diz algo muito forte, que eu quero ler aqui para vocês, lá em Apocalipse,
no capítulo 22, versículos 11 e 12. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o mundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Sabe, isso deve gerar temor no nosso coração. A Bíblia também diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Em Mateus 7,13. Sabe, talvez você esteja ouvindo essa palavra e você ainda não tem uma aliança com Jesus. Talvez você até acredite que Ele existe, você até acredita que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que para a gente receber a salvação, a gente precisa receber Ele no nosso coração. A Bíblia diz lá em Romanos que a gente precisa confessar com a nossa boca e crer no nosso coração para que a gente seja salvo. E sabe, você pode separar um momento e se ajoelhar ali onde você está agora mesmo e fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus. E na sua simplicidade, nas suas palavras, peça perdão a Deus pelos teus pecados e faça uma aliança com Cristo, entregue a tua vida a Ele. Sabe, visite uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo e comece a meditar na palavra, comece lendo os evangelhos, comece lendo sobre a vida de Jesus. Você pode começar lá no livro de Mateus, de repente no de João, que também é muito edificante. Não espere mais. A Bíblia diz inclusive algo muito forte lá no livro de Tiago: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Isso é muito forte. Jesus morreu na cruz justamente para reconciliar a gente com o Pai. E você não pode ser amigo do mundo, você não pode amar os prazeres da carne, tudo que esse mundo tem para te oferecer. Sabe, Deus e o mundo são opostos. Se você amar um, você consequentemente vai ser inimigo do outro. Então não espere mais, entregue a tua vida para Jesus. E eu exorto em amor você que já está na igreja, santifique-se cada vez mais. Você que talvez até se afastou dos caminhos de Deus, não espere mais. Não pense que Jesus vai demorar para voltar, a gente já vê muitos sinais se cumprindo. Sabe, ano passado eu tive 2 sonhos espirituais sobre o arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo. 2 sonhos muito fortes que eu inclusive compartilhei lá no Instagram, nas redes sociais do Filha do Soberano, e eu não vejo que foi uma coincidência. Naquele mesmo dia que eu tive um dos sonhos, meu pai também sonhou com o fim dos tempos. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo para vocês falando só sobre esse sonho, sobre a interpretação que eu entendo que Deus me deu a respeito. Mas o que eu quero deixar nessa mensagem para vocês é o seguinte: essa parábola fala sobre sermos encontrados fiéis quando Jesus voltar. Não espere mais, amanhã pode não dar tempo. Sabe, eu sei que essa foi uma mensagem dura de ser ouvida, foi difícil também para mim gravar, mas é melhor hoje eu estar aqui falando sobre um assunto forte como esse e alguém que está ouvindo se arrepender, se consertar com Deus, do que eu não tocar nesse assunto e Jesus voltar e essa pessoa não receber a salvação. Então, o resumo desse vídeo é esse: que nós sejamos encontrados fiéis quando Ele vier. Amém? E eu quero pedir a tua ajuda para que você
deixa o teu like nesse vídeo e assim o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que também precisam da salvação, que precisam de uma mensagem como essa. Também te peço que você compartilhe essa mensagem com aqueles que já servem a Deus, com pessoas que estão afastadas do caminho de Deus e também com aqueles que ainda não o conhecem. É algo muito importante que Deus nos chama para fazer, que a gente possa levar outros à salvação, outros ao verdadeiro caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.